Caminhava com a esposa, também policial, quando o casal foi abordado pelo criminoso que exige a corrente de ouro da vítima. O delegado chega a levantar as mãos em sinal de rendição, mas logo em seguida reage. Na troca de tiros, foi atingido por 2 disparos no peito. O atirador também foi baleado e desarmado pela mulher de Mauro, que chamou a polícia. O infrator já tinha diversas passagens por roubo e cumpria medidas cautelares. Além dele, outras 2 pessoas envolvidas na ação foram presas. A quadrilha, segundo a investigação, é especializada em roubo de joias. Mauro Guimarães era policial há 35 anos. Curioso agora o que veremos na matéria da Kelly Dias. Airbnb, sabe esse aplicativo de locação de imóveis? Tem bandido agora entrando nesses aplicativos para ter acesso a condomínios e roubar outros apartamentos. Isso é bom para você ficar atento, viu? Veja aí, roda. Os criminosos entram no elevador às 2h16 da tarde. Um deles carrega uma bolsa, o outro usa boné e fica com a cabeça baixa para não ter o rosto flagrado pela câmera. Os bandidos descem no andar do apartamento que alugaram pelo Airbnb, mas às 3h25 da tarde aparecem no andar de baixo. Um dos ladrões vai até o fundo do corredor para ver se não tem ninguém. O outro aguarda em frente ao apartamento que será invadido. Depois de checarem que não há ninguém dentro, os criminosos começam a arrombar a porta. Eles conseguem entrar e permanecem no local por cerca de 10 minutos. Saem carregando na bolsa notebook, perfumes importados, óculos de sol e carregador de celular. Os pertences eram de Sônia, que levou um susto quando voltou da rua. Eu cheguei, a porta estava encostada, eu já achei estranho, luz acesa. Quando eu abri, eu já me deparei que o meu laptop não estava na mesa e as coisas todas jogadas no chão do armário que fica aqui na sala. Quando eu entrei no quarto, estava tudo revirado, tudo no chão. O roubo aconteceu num prédio que fica num bairro nobre de São Paulo, Itaim Bibi, na Zona Oeste. Os criminosos ficaram um pouco mais de 2 horas lá dentro. Após invadirem o apartamento de Sônia, eles passam pelo hall, falam com o porteiro, saem e voltam para entregar a chave. Conversamos por telefone com a proprietária do apartamento alugado pelos bandidos. Ela contou que eles fizeram uma reserva instantânea pelo Airbnb cerca de 2 horas antes do check-in. De acordo com a mulher que alugou o apartamento, o Airbnb entrou em contato com ela para pedir que ela cancelasse a reserva. Mas já era tarde. Os bandidos já estavam aqui dentro. Eu recebi uma ligação do Airbnb dos Estados Unidos, com uma pessoa traduzindo e tudo, certo, lá do Airbnb, dizendo que eles iriam cancelar essa reserva. E eu perguntei o motivo, o Airbnb não me respondeu. Se a plataforma manda uma autorização para eles entrarem no prédio, no apartamento, o porteiro ele está fazendo o trabalho dele. Ele simplesmente, ok, você mostra os documentos e você pode subir. A proprietária do apartamento que foi alugado relata que mandou uma mensagem para os supostos inquilinos assim que recebeu o aviso do Airbnb. Eles, os bandidos, me responderam: nós estamos na rua e quando voltarmos nós saímos, sem contestar nada. A portaria do prédio informou à nossa reportagem que os bandidos chegaram a apresentar os documentos para fazer cadastro na entrada, mas não era possível saber se eles eram falsos. O caso está sendo investigado pelos policiais desta delegacia, que informaram que estão em diligências para identificar e responsabilizar os autores do crime. Em nota, o Airbnb disse que trabalha com profissionais especializados e fornece informações para anfitriões e viajantes sobre como detectar e relatar comportamentos suspeitos. Sobre o caso citado, a plataforma disse que continua investigando internamente e está aberta a colaborar com as autoridades. Sônia segue lutando para ter o prejuízo de cerca de R$20 mil ressarcido. É uma demora absurda, não pode demorar esse tempo. São quase 3 meses. O Brasil Urgente já mostrou outro caso. Valeu, gente. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem agora com o Jornal da Band. Bom final de semana. Até segunda. Tchau.
De segunda a sexta, 2h30, Melhor da Tarde na Band. O novo salário mínimo para 2025. Com pacote de corte de gastos ou por medida provisória, governo decide limitar valor em R$ 1.517. Lula divulga imagens com o médico que o operou no hospital. Presidente deixa a UTI e segue com previsão de alta para a semana que vem. No litoral de Alagoas, naufrágio provoca a morte de um turista em Maragogi. Barco não tinha licença para realizar passeios. Bandidos armados invadem presídio na Bahia e soltam 16 detentos. Alvo do resgate é líder de facção. Políticos da Baixada Fluminense são alvo de operação da Polícia Federal por compra de votos e lavagem de dinheiro. Um deles tentou esconder o celular no freezer. E você vai ver também no Jornal da Band. Quebra na safra provoca aumento no preço do café no mundo todo. Produtores prevêem mais alta até janeiro. Recall de garrafas térmicas famosas. Fabricante recolhe produtos depois de queimaduras causadas por defeito na tampa. Ele não era Papai Noel, mas também usou a chaminé para entrar numa casa. Resultado, o ladrão acabou preso. De segunda a sexta, 11 da manhã, as novidades mais quentes do seu time do mundo esportivo. Jogo aberto. Amanhã, meia-noite, UFC Tampa. Colby Covington encara o embalado Joaquim Buckley. Quem sairá vitorioso no último evento do ano? O UFC é na Band. Boa noite. Boa noite para você. A polícia fez uma operação hoje no Rio de Janeiro para tentar prender os criminosos que atiraram num turista argentino. Atingido na cabeça, ele está internado em estado grave. O turista argentino estava num carro com a família a caminho do Cristo Redentor. Ele errou o trajeto ao seguir o GPS e foi parar em um dos acessos ao Morro dos Prazeres, na região central do Rio. Ao se deparar com uma barricada, criminosos atiraram e Gaston Fernando Burlon foi baleado na cabeça. Ele perdeu o controle do veículo e bateu em um muro. No carro estavam ele, a esposa e os 2 filhos, que não ficaram feridos. O homem de 51 anos foi secretário de turismo de Bariloche, na Argentina. Ele está internado em estado gravíssimo no Hospital Municipal Souza Aguiar. O caso repercutiu nos jornais argentinos. O La Voz descreveu terror no Brasil. A imprensa do país também destacou que ele foi baleado numa área controlada por uma das maiores organizações criminosas aqui no país. A embaixada da Argentina disse que lamenta o episódio de violência e que está auxiliando os familiares da vítima. As investigações apontam que o argentino pode não ter entendido a ordem de parada dos criminosos que atiraram. Nesta sexta-feira, a Polícia Civil fez uma operação na comunidade, mas ninguém foi preso. Em 2016, um caso parecido terminou com a morte do italiano Roberto Bardella. Ele voltava do Cristo Redentor de moto e também seguia as orientações de um GPS, quando foi baleado ao entrar no Morro dos Prazeres. No ano seguinte, a turista argentina Natália Capetti, que também usava um aplicativo, entrou na mesma favela e foi atingida nas costas por um tiro. Um mês depois, a turista morreu. Operação da Polícia do Rio no conjunto de favelas perto do Hospital Naval, onde a médica da Marinha Gisele Melo morreu ao ser atingida por uma bala perdida. Segundo as investigações, o tiro teria sido disparado por bandidos. Eles tinham como alvo um blindado da Polícia Militar, que também realizava uma operação naquele dia. Uma perícia foi feita hoje no local. Blindados da Marinha continuam reforçando a segurança no entorno do hospital. Na Bahia, bandidos armados invadiram um presídio para libertar o chefe de uma facção. 16 presos fugiram. Ramon Ferraz. Fuzis e vasta munição. Foi assim que a quadrilha, composta por 8 criminosos, atacou o conjunto penal de Eunápolis, a 650 quilômetros de Salvador. Para invadir o presídio, os bandidos cortaram a grade. Em seguida, trocaram tiros com os agentes de segurança.
2 celas foram abertas e 16 detentos fugiram. Para escapar, eles usaram cordas feitas com lençóis para descer pelo alambrado e fugiram pelo matagal. Entre os fugitivos está Edinaldo Pereira Souza, apontado como chefe de uma facção local. Dadá, como é conhecido, é acusado de homicídios e de protagonizar uma guerra entre grupos criminosos da região. Todos os fugitivos são suspeitos de participarem da mesma organização. Hoje foi preso um homem suspeito de participar da invasão. Com ele foi apreendido um fuzil. Em depoimento à polícia, ele confessou que receberia R$5 mil pelo crime, mas não revelou os nomes dos comparsas. Por enquanto, nenhum detento foi recapturado. Os criminosos abandonaram um fuzil e 2 carregadores. O Conjunto Penal de Eunápolis é uma unidade masculina de segurança média, com presos provisórios e condenados, em regimes fechado e semiaberto. O presídio tem mais de 550 internos, cerca de 100 a mais que a capacidade. Um acidente impressionante causado por um motorista irresponsável em São Paulo nessa madrugada. O carro de luxo em alta velocidade fura o sinal vermelho no cruzamento e atinge um carro de aplicativo que roda na pista. O Jaguar acabou invadindo a contramão e capotou. Apesar da violência da batida, os ocupantes não sofreram ferimentos graves. O teste do bafômetro do motorista do Jaguar deu negativo. Pela manhã, as pistas da avenida foram interditadas para perícia e retirada dos veículos. Em Curitiba, um ônibus desgovernado causou um engavetamento. 10 carros foram atingidos e 2 acabaram arrastados. Um dos motoristas ficou preso às ferragens e não resistiu. 9 pessoas ficaram feridas. A empresa de transporte disse que a manutenção do ônibus estava em dia. A causa do acidente está sendo investigada. E olha só esse caso absurdo. A explosão de uma bomba que estava na sede do Esporte Clube do Recife arrancou o dedo indicador e parte do polegar de um menino de 11 anos. A bomba estava numa sacola enterrada na areia. A suspeita é que ela tenha sido escondida por integrantes de uma torcida organizada. A seguir, presidente Lula caminha no hospital com o médico que o operou. Previsão de alta é para a semana que vem. Governo define valor para o salário mínimo de 2025, com ou sem o pacote de corte de gastos que está no Congresso. Barco vira com turistas no litoral de Alagoas. Uma pessoa de 76 anos morreu no naufrágio em Maragogi. Preço do café dispara no mercado internacional e o Brasil não escapa. Previsão é de mais alta até janeiro. Garrafa térmica famosa vai passar por recall nos Estados Unidos. Falha na tampa causa queimaduras. Todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no Jornal da Band. Olá, muito boa noite a você que acompanha a transmissão ao vivo do Jornal da Band pelo aplicativo Band Play, o site band.com.br e também o canal do YouTube Band Jornalismo. Jornal da Band está no intervalo, volta já. Enquanto isso, você fica aqui comigo, Lucas Balassi, na Sala Digital. Essa parceria da Band com o Google, sempre de olho no interesse de buscas no Brasil e no mundo. Inclusive, você sabe, né? Você que acompanha o Jornal da Band, sabe que a gente está com uma série especial aqui nos intervalos sobre o Year in Search, o ano em pesquisas, um levantamento do Google que mostra o que mais bombou em buscas de diferentes temas no ano de 2024. A gente vai começar hoje falando de receitas. Isso porque muita gente corre lá para o Google para descobrir como fazer algum tipo de prato diferente, viu? Inclusive é bem diferente o prato que mais bombou em 2024, a montanha-russa, um tipo de biscoito de polvilho que viralizou nas redes sociais. Muita gente foi atrás da receita e, ó, se você está procurando receita de montanha-russa, eu tenho a solução para você. É exatamente o Band Receitas a sua solução. Lá você encontra a receita, inclusive, da própria montanha-russa aqui, ó, uma receita de Melchior Neto, feita no programa Melhor da Tarde, 30 minutinhos para fazer, é fácil de fazer. Então, se você quiser fazer essas e outras receitas, você pode acessar o site Band Receitas pegando o seu celular e apontando a câmera para o QR Code que aparece na tela. Mas vamos dar uma olhadinha também nas outras receitas que aparecem aqui, porque muitas delas são de air fryer, viu? Já mostrei, olha só, batata frita na air fryer, pudim na air fryer, esse eu nunca fiz, a batata frita tem direto na minha casa. Batata doce na air fryer, bolo e até pastel. Mas além dessas receitas de air fryer, tem outras. Então, por exemplo, sushi em casa, né, para quem quer aí tentar fazer
uma comida asiática sem ter que ir num restaurante pagar muito caro por isso, ou então quentão com vinho na época de festa junina, sempre vai bem também. Barba de dragão, esse eu fiquei curioso, tá? Até fui pesquisar no Google. É uma receita também que viralizou em redes sociais, é uma sobremesa asiática, então o pessoal também procura para fazer. Enfim, são muitas as receitas. Quero saber se você que está assistindo o Jornal da Band já fez alguma delas para deixar no chat, principalmente do Band Jornalismo no YouTube. Mas vamos agora mudar um pouquinho de assunto, porque o Google também é um espaço de fazer muitas perguntas, né? E aí o pessoal vai fazer perguntas com como fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui nos termos que mais bombaram com como fazer em 2024. O primeiro deles é como fazer uma mochila maluca. Mochila maluca é uma tendência aí que a criançada está fazendo de customizar a sua mochila para chegar na escola de um jeito diferente. Então muita gente quis fazer com as próprias mãos ali em casa e procurou isso no Google. Também a média do Enem, né? Porque o Enem não funciona como outros tipos de concursos, de vestibulares. Tem uma média ponderada ali dependendo de como você acertou ou errou outra resposta. O pessoal quer saber isso para poder adiantar sua própria nota. Figurinha no iPhone aparece aqui. Justificar o voto, né? Importante em ano eleitoral. Fazer a prova do laço, que é uma espécie de teste para saber com alguém que tem suspeita de dengue, para saber se pode estar ou não com dengue. Vamos passar por mais algumas aqui que aparecem para fechar esse nosso top 10 de perguntas. Sangue artificial. Chegou o Halloween, todo mundo quer fazer sangue artificial. Também pegada de coelho na época de Páscoa, enfim. A gente vai voltar agora para o Jornal da Band. O pessoal é criativo no Google e daqui a pouco tem mais Sala Digital por aqui. Até já! Estamos de volta com o Jornal da Band com informações para você desenrolar as dívidas do cartão de crédito. As operadoras dão uma nova alternativa: parcelar as faturas atrasadas e também aquelas que ainda vão vencer com juros menores do que o rotativo. Ainda assim, é bom alertar: tem juros altos em cima dessa dívida. A Andréia não conseguiu pagar a parcela de 3 cartões de crédito. Esse é de débito, se eu tenho dinheiro eu compro, se não tenho não compro. E esses eu aposentei. A solução foi refinanciar os R$7 mil devidos. Eu prefiro pegar o valor total da fatura e parcelar tudo. Se não, eu parcelo a fatura atual. Aí a fatura que vem vai cair coisa. Eu vou juntar aquela parcela que cabe no meu bolso com mais coisas que vão entrar na próxima fatura. E eu não vou conseguir pagar de novo. Essa modalidade é nova. Agora o cliente pode parcelar não só a fatura em atraso, mas incluir as próximas. Funciona assim. Digamos que você tem 3 faturas de cartão de crédito. Uma de R$2.000 em dezembro, já vencida, outra de R$1.000 em janeiro e mais R$1.000 em fevereiro, de compras já parceladas. No lugar de renegociar só a primeira e ter que acumular 2 pagamentos nos meses seguintes, dá para somar todo o valor e dividir junto. R$4.000 em 8 vezes, por exemplo. Só que essa modalidade também tem juros, ou seja, no final você pagaria mais que os R$4.000. Só que as taxas são definidas pelos critérios de cada banco. Cada cliente pode escolher se quer optar pelo modelo de refinanciamento. A grande vantagem é que as taxas tendem a ser menores do que aquelas cobradas por faturas atrasadas. Os juros rotativos, para quem não paga o cartão de crédito, são altos e a principal causa do endividamento dos brasileiros. Você precisa ter crédito outra vez? O que você vai? Você vai no banco, negocia um refinanciamento, um reparcelamento da tua dívida. Vou pegar aquilo tudo e vou falar: olha, banco, eu só consigo pagar R$400 por mês. Então você coloca aquilo numa dívida, você resolve ter o problema de caixa. Quando você é uma pessoa controlada, se você perder o controle, você vai ter um problema sério. O presidente Lula divulgou hoje um vídeo caminhando pelo hospital onde está internado em São Paulo. Ele deve receber alta no início da semana que vem. As imagens mostram Lula caminhando pelos corredores do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, ao lado do médico que fez a cirurgia de emergência na terça-feira, o neurocirurgião Marcos Stavali. O presidente está com um curativo na cabeça e demonstra disposição. Ele quer um cafezinho. A primeira-dama Janja da Silva também aparece no vídeo publicado nas redes sociais. Muito amor, muito amor.
Na legenda da postagem, Lula agradeceu pelas orações e palavras de conforto que recebeu nos últimos dias. Disse que está firme e forte e em breve pronto para voltar para casa e seguir trabalhando. Lula recebeu a visita de filhos e netos e mesmo internado continua acompanhando a situação em Brasília. O presidente conversou por videochamada com o vice, Geraldo Alckmin, e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Outro indicativo de melhora é que Lula não está mais com monitoramento de UTI. Agora, o presidente está sob cuidados semi-intensivos, o que significa que ele não está mais conectado a aparelhos que monitoram os sinais vitais. São feitas medições periódicas, o que deixa o paciente mais livre para se movimentar. A previsão de alta está mantida, segunda ou terça da semana que vem. A cirurgia feita às pressas na terça foi feita depois que Lula sentiu uma forte dor de cabeça e exames apontaram um sangramento interno. Uma consequência do acidente que ele sofreu há 2 meses, quando caiu no banheiro do Palácio da Alvorada. Ontem o presidente passou por outro procedimento para interromper o fluxo sanguíneo de uma artéria e evitar novas hemorragias na região. Bom, vamos falar de um hábito do brasileiro. Saborear aquele cafezinho logo cedo é bom, né? Só que nunca esteve tão caro. O preço subiu no mundo todo e não tem previsão de baixar. Pelo contrário, deve vir mais alto até janeiro. Fala-se até em 40% de aumento por culpa do clima que quebrou a safra. Só de ver essa cena, muita gente já começa a salivar. E o aroma, então? Um bom café faz parte do dia a dia do brasileiro. O problema é que esse gostinho está cada vez mais amargo. O preço não para de subir. Se tá caro, Deus o livre, meu. Isso aí eu tava falando R$13, eu acho que do mesmo. Metade do outro tava 13 e pouco, agora 19, quase R$20 o meio quilo de café. Então é impossível. Né? Do início do ano até agora, o pacote de café moído já aumentou mais de 30% para o consumidor. Enquanto não abaixa, a gente vai sofrendo um pouco, né? O problema não acontece só no Brasil, que é o maior produtor mundial do planeta. Nessa semana, o produto atingiu a maior cotação em quase 50 anos de negociações no mercado internacional. Os 2 principais tipos de café comercializados no mundo subiram até 70%. O motivo é a chamada inflação climática. Brasil, Vietnã e Colômbia, países que lideram a produção mundial, enfrentaram secas e queimadas que devastaram os cafezais. Só que o consumo do produto vem aumentando no mundo inteiro. Agora, com a alta do dólar, a tendência é os produtores destinarem mais café para as exportações, o que ajuda o preço por aqui a subir ainda mais. Há uma tendência de que o dólar continue subindo, porque nós temos problemas aqui de receita, de gasto em excesso. Eu acredito que ainda há um espaço para subir mais um pouco o preço. Mas e agora? Dá para ficar sem café? O café, o pão é um hábito, não tem como ficar sem. Ainda hoje, Polícia Federal faz operação contra a lavagem de dinheiro e compra de votos na Baixada Fluminense. Entre os alvos, o ex-prefeito, o atual e o prefeito eleito de Duque de Caxias, além da vereadora Fernanda Isabel da Costa, filha do traficante Fernandinho Beiramar. Todos os detalhes dessa ação, que apreendeu R$2 milhões, você vai ver já já. Vamos ver agora como é que fica o tempo para o final de semana. A Joana Treptow já está aqui com a gente. Boa noite, Joana. Vem água aí, né? Pois é, de novo, tem sido esse o nosso destaque nos últimos dias, né? Últimas semanas. Boa noite para vocês, boa noite a todos. O fim de semana vai ser de muita chuva na maior parte do país. Destaque para o sul. Juntos, alguns fatores formam muitas instabilidades. Tem previsão para tempestades no Rio Grande do Sul, Paraná, também em Santa Catarina. Temporais se espalham para as regiões sudeste e centro-oeste. No nordeste, aí sim, a previsão é de sol no fim de semana, que é a única região do mapa onde não está pintada aqui nesse mapa de risco de temporais. Tem alerta para ventania, vai ser mais forte no litoral gaúcho e também entre o Paraná e São Paulo. Vento de até 90 km por hora aqui em amarelo no nosso mapa, que tem potencial para derrubar árvores e destelhar casas. Esse vento forte deixa o mar agitado entre Torres e Floripa. As ondas podem chegar a 2,5 metros. Chove até terça-feira em São Paulo. Amanhã tem máxima de 25 graus, depois vai esquentar um pouquinho mais. Em Florianópolis, muitas nuvens e chuva, 26 graus. No Rio de Janeiro, mesma coisa, mas mais quente, 32 graus de máxima. Goiânia vai ter 29 graus de máxima e Belém faz sol, mas com pancadas de chuva à noite, 32 graus. Felipe? Obrigado, Joana. Obrigada.
Uma família tradicional de políticos da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, foi alvo hoje de uma grande operação da Polícia Federal sobre compra de votos e lavagem de dinheiro. Uma vereadora, filha do traficante Beiramar, também está envolvida. Os policiais encontraram celulares escondidos dentro do freezer da casa de Netinho Reis, do MDB, prefeito eleito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na casa de Wellington da Rosa, assessor do deputado estadual Valdeci da Saúde e funcionário das prefeituras de São João de Meriti e Miguel Pereira, os agentes apreenderam cerca de R$2 milhões. Joias, carros de luxo também foram apreendidos. Ao todo, 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Outros alvos da Polícia Federal são o secretário de Transportes do Rio e ex-prefeito de Caxias, Washington Reis, o atual prefeito Wilson Reis e a vereadora Fernanda da Costa, filha do traficante Fernandinho Beiramar, além de outros 11 vereadores. Em nota, todos os citados pela reportagem negaram envolvimento nos crimes. A Polícia Federal afirma que essa organização criminosa movimenta milhões de reais há anos para financiar campanhas eleitorais. O grupo é acusado de compra de votos e lavagem de dinheiro. A investigação começou poucos dias antes das eleições desse ano, quando a PF apreendeu quase R$2 milhões com um acusado de integrar o bando. O dinheiro estava nessas caixas de papelão escondidas entre 2 carros estacionados na garagem de um centro empresarial na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O homem que estava com o dinheiro foi preso. A Operação Temis cumpriu mandados em São João de Meriti, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e Rio de Janeiro. Os acusados vão responder por organização criminosa, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro. A tecnologia no combate ao crime. Nos últimos 3 meses, as câmeras com inteligência artificial espalhadas por São Paulo ajudaram a capturar mais de 170 criminosos foragidos. Esse homem que aparece num terminal de ônibus estava foragido desde 2016. Era procurado por estupro de vulnerável. Genival Ferreira Mendes é reconhecido pela câmera inteligente do sistema da Prefeitura de São Paulo. Guardas civis metropolitanos são avisados e chegam rápido. O criminoso acaba preso. Também condenado por estupro, esse homem caminha tranquilamente pela calçada. O rosto dele não escapa da câmera inteligente do sistema da Prefeitura de São Paulo. Renato Pellegrinelli foi identificado pelo reconhecimento facial. Logo na sequência, o estuprador foi preso por guardas civis. O homem que atravessa na faixa de pedestre é reconhecido pela câmera inteligente, identificado em segundos. Rafael Correia Drusiak estava foragido havia 3 meses, depois de não retornar de uma saída temporária do presídio. Integrante do Comando Vermelho, ele é condenado a 29 anos de prisão por 2 assassinatos. Depois de reconhecido, o criminoso acabou recapturado. O Smart Sampa é um programa que funciona de maneira automatizada. O sistema analisa o rosto, cruza com um banco de dados e emite um alerta para um guarda verificar. Desde setembro, o sistema, que está integrado com a Secretaria de Segurança Pública, já levou à prisão de 172 foragidos. As câmeras são capazes de identificar os suspeitos mesmo que eles tentem se disfarçar usando óculos escuros, boné e até com mudanças no visual, como barba ou cabelo diferente. O nosso sistema ele usa a geometria da face para poder identificar pontos de semelhança e assim identificar o procurado, né? No mês passado, o Jornal da Band mostrou outros casos de procurados da Justiça que acabaram presos por meio do reconhecimento facial. Além disso, a Guarda Civil Metropolitana, também com a ajuda do Smart Sampa, prendeu 1.380 pessoas enquanto cometiam crimes e colaborou para encontrar 28 pessoas desaparecidas. Legal, hein? O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar possíveis irregularidades na construção da linha 6 do metrô, depois de 13 incidentes que preocupam moradores. O Igor Calhan está no centro de São Paulo e traz as informações dessa obra. Igor.
Felipe, meu amigo, boa noite para você, para Adriana, para todo mundo ligado aqui no Jornal da Band. Vamos começar dando uma olhada nas imagens que mostram o momento exato do acidente de ontem. O chamado tatuzão, essa máquina gigante, ela estava terminando de perfurar uma área quando cai uma grande quantidade de terra. O que diz a concessionária responsável? Diz o seguinte, afirma que esse acidente ficou restrito a uma área ali de canteiro de obras, que não atingiu terceiros e que não deixou feridos, mas confirmou que vai investigar as causas desse acidente. Agora, como vocês bem disseram, esse já é o terceiro envolvendo a linha 6. Então o Ministério Público entrou nessa história e abriu um inquérito para investigar e também fiscalizar o empreendimento. Lembrando que tudo isso aconteceu bem nessa futura estação de onde eu falo em frente agora. Futura estação Bela Vista, que nesse momento, olha só, obras a todo vapor. Volto com vocês. Daqui a pouco, naufrágio de catamarã em passeio para piscinas naturais mata turista em Maragogi, no litoral de Alagoas. Barco não tinha licença. Nos Estados Unidos, milhares de garrafas da moda são retiradas do mercado por risco de queimaduras graves. E um erro na decolagem quase provoca acidente na Colômbia. Você vai ver já já. A gente fala agora de um problema cada vez mais comum. O atendimento psicológico a crianças e adolescentes com ansiedade tem aumentado. Um dos motivos apontados pelos especialistas é o uso excessivo das redes sociais. E muitas vezes não basta ficar longe do celular, é preciso buscar ajuda. O medo de perder a família, de falhar, de não conseguir. O medo que paralisa. Ruim para um adulto, imagina para uma criança. Eu começo a suar na mão. Aí começa a ficar assim, aí bate aquela ansiedade assim, de ficar balançando a perna, começava a me contorcer assim. Foi durante a pandemia. Leonardo tinha 9 anos e passou a conviver com crises de ansiedade. Tinha alguma coisa errada. Por ele ser uma criança sempre descolada, alegre, divertida, independente, e ele passou a ser muito dependente, nós procuramos ajuda psicológica. Os atendimentos de adolescentes até 17 anos por transtornos de ansiedade dispararam no SUS no estado de São Paulo. Em 8 anos, saltaram de 2.600 para 14.000. Sentir ansiedade por si só não é sinal de nenhum transtorno. Ela vira um problema quando altera o comportamento e prejudica a realização das atividades cotidianas. Isso vale para os adultos e também para as crianças e adolescentes. Entre eles, no entanto, a vulnerabilidade é maior para fatores de risco que têm ganhado cada vez mais atenção, como o uso de telas e redes sociais. Se isolar, não querer conversar com os pais, passar a ter, em vez de 4, 5 amigos, uma amiga só, cair o rendimento. Então, esse tipo de olhar os pais têm que perceber. Aí vale a pena buscar um profissional de saúde mental. E agir. Reduzir o tempo de telas, melhorar o sono, a alimentação, praticar atividade física. Foi o que aconteceu com o Leonardo. Ele passou a fazer terapia e tem aprendido a lidar com a ansiedade. Não é tudo aquilo que eu imagino que vai acontecer. Aí eu penso em respirar, fechar os olhos, pensar e ver que nada aconteceu e vai ficar tudo bem, entendeu? 50 homens que participaram do estupro da francesa Gisele Pelicot devem ouvir a sentença na próxima semana. O marido que participava dos abusos já recebeu pena máxima. Esse é um dos crimes mais chocantes dos últimos tempos na Europa. 50 anos de casamento. 50 homens que a estupraram com o aval do próprio marido, que ela achava que conhecia depois de tanto tempo juntos. Por mais de uma década, Dominique Pelicot, de 71 anos, drogava a esposa e convidava homens para estuprá-la, enquanto filmava todas as atrocidades feitas com Gisele, de 72 anos. Começou a desconfiar quando precisava tratar de doenças ginecológicas e ferimentos com muita frequência. Teve também alguns flashes de memória. Durante os meses que se seguiram de julgamento, os réus chegavam usando máscaras e chapéus, homens de todas as raças, jovens e idosos. A maioria vivia em cidades e vilarejos próximos a Mazan, onde aconteceu grande parte dos estupros. Tem motoristas de caminhão, militares, jornalistas, bombeiros. Um deles era HIV positivo.
estuprou Gisele 6 vezes sem preservativo. Vejo uma mulher deitada de lado. Dominique me disse, vá em frente, é só isso que ela está esperando. Dominique Pelicot já foi condenado. Pegou a pena máxima, 20 anos de prisão. Os vereditos dos outros 50 réus serão lidos no dia 20 de dezembro. E uma vez considerados culpados, podem pegar penas que, se somadas, chegam a 600 anos de prisão. As defesas dos réus são as mais variadas. Manipulação pelo marido de Gisele, coação, bebidas batizadas com drogas. Nos protestos do lado de fora do tribunal, franceses pedem pena máxima para os 50 homens. Os advogados de defesa tentam reduzir a sentença. Defendem que a justiça não é lugar de vingança. A Gisele resta hoje o carinho e a solidariedade que encontrou nas ruas de todo o país. A pena máxima é pouco para o horror que esses homens cometeram, né? Nos Estados Unidos, um recall vai afetar milhões de pessoas que compraram uma garrafa térmica que supostamente deveria durar a vida toda. Copos e garrafas térmicas da marca Stanley viraram febre no mundo todo, graças a uma tecnologia da empresa americana patenteada há mais de um século, que promete conservar a temperatura da bebida por longos períodos. Com a ajuda de influenciadores digitais, a companhia explodiu em popularidade. E com o preço salgado cobrado em alguns países, como no Brasil, réplicas do produto também estão no mercado. Mas a empresa foi obrigada a retirar das lojas aqui nos Estados Unidos 2 modelos de garrafas térmicas, depois que quase 40 consumidores sofreram queimaduras ao tomar bebidas como chá ou café. São mais de 2,5 milhões de unidades. Uma agência federal similar ao Procon verificou que falhas nas roscas dessas garrafas causaram os acidentes. Elas encolheram com o passar do tempo, fazendo com que a tampa ficasse solta durante o uso. Quem já comprou o produto deverá entrar em contato com a Stanley para receber uma tampa nova. Os modelos alvo do recall são vendidos por aqui desde 2016 e custam entre R$120 e R$300. No Brasil, segundo o fabricante, ainda não foi definido o recall dos 2 modelos. O naufrágio de um barco com turistas em um paraíso no Nordeste causou a morte de uma pessoa. Aconteceu em Maragogi, no litoral de Alagoas. Afundou! A gravação mostra o momento em que o catamarã vira. Foi hoje de manhã. Algumas lanchas chegam para ajudar. Logo depois, o catamarã afunda. Um turista de São Paulo, de 76 anos, morreu no acidente. 9 pessoas receberam atendimento médico e foram liberadas. O naufrágio aconteceu em um dos destinos mais procurados para turismo no litoral de Alagoas. O catamarã seguia para as piscinas naturais de Barra Grande quando virou a cerca de 3 quilômetros da praia. O barco, com capacidade para 70 pessoas, levava 57 passageiros, além de 3 tripulantes. O secretário de Turismo de Maragogi disse que a embarcação que afundou não tinha registro para transporte e que o dono possui outro catamarã, esse sim registrado. A polícia ainda investiga para saber se os passageiros usavam coletes salva-vidas. A causa do naufrágio ainda é desconhecida. A Câmara dos Deputados aprovou um pacote de projetos ligados à segurança pública. A lista inclui temas como a castração química para pedófilos. Enquanto o governo tinha como foco a economia, a bancada da segurança aproveitou a penúltima semana de trabalho da Câmara para aprovar cerca de 30 projetos voltados ao combate à criminalidade. O que causou maior polêmica foi a castração química para pedófilos condenados de maneira definitiva. O texto prevê a aplicação de hormônios para inibir o desejo sexual, além da pena já prevista de até 30 anos de cadeia para crimes como o de estupro de vulnerável. Governistas defendem que a proposta é inconstitucional. Não prevê a idade que essas pessoas seriam penalizadas, ou seja, seriam castradas quimicamente. Então pode ter 12 anos, 13 anos, 15 anos, 18 anos. E se houver, e já aconteceram várias vezes, um erro por parte do judiciário, não há mais o que fazer. Já os deputados da Frente da Segurança sustentam que a pena não é desumana.
já que a castração química é reversível assim que os hormônios deixam de ser aplicados. A castração química não tem nada de inconstitucional. Na verdade, é um tratamento terapêutico. Isso é reversível. Se porventura houver uma melhora ou uma cura, isso pode ser suspenso. Entre os países que adotam a medida estão Canadá, Coreia do Sul e alguns estados norte-americanos. Agora o texto vai para o Senado, que já aprovou um projeto anterior prevendo castração química voluntária de presos que cometeram crimes sexuais mais de uma vez. A proposta está na Câmara. Líderes partidários admitem que o novo texto vai ter uma tramitação difícil e não deve ganhar prioridade. No pacote de segurança, os deputados aprovaram também a criação de um cadastro nacional de pedófilos condenados de maneira definitiva, aberto à população, criminalização do uso de barricadas em vias públicas, cadastro nacional para o monitoramento de facções criminosas e milícias, além da elevação do tempo de internação compulsória para réus com transtornos mentais. Os projetos também precisam passar pelo Senado. Na Síria, centenas de milhares de pessoas participaram das orações da sexta-feira, o dia sagrado do Islã. Foi o primeiro dia de preces desde o fim da ditadura de Bashar al-Assad. Na capital Damasco, os fiéis se concentraram na mesquita de Omíadas, a maior do país. Em Alepo, uma enorme bandeira síria foi aberta no meio da multidão. Depois que uma pessoa morreu acidentalmente ontem, o líder da milícia islâmica HTS, que tomou o poder, Mohamed al-Golani, pediu uma celebração sem o disparo de tiros para o alto. Os rebeldes descobriram uma fábrica onde estavam estocados milhões de comprimidos de Captagon, um estimulante sintético que inundou países no Oriente Médio. Um dos responsáveis pela indústria era Maher al-Assad, irmão do ditador deposto. A droga, conhecida como cocaína dos pobres, era o principal produto exportado pela Síria. Pesquisadores da Embrapa descobriram uma solução para acabar com um desconforto comumente causado pelo feijão. Eles desenvolveram grãos geneticamente modificados. Vamos ver. Tá vendo estas bolinhas? São os gases que saem do feijão. Deixar os grãos de molho é uma prática passada de geração em geração na família da Priscila. Eu sempre vi minha avó cozinhando bastante, depois minha mãe, e sempre, desde sempre, colocava o feijão de molho já um dia antes, ia trocando a água do feijão, tirando a espuma. Os filhos sempre aprenderam também a necessidade de ter esse alimento no prato. Para ficar forte, deixa a gente saudável. Agora a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, traz uma novidade. Vai ser possível produzir um feijão sem a substância que o organismo humano não digere facilmente e que causa aquele desconforto digestivo. Modificando a semente, os pesquisadores conseguiram eliminar os genes responsáveis pela produção desses carboidratos da família Raffinose, uma nova variedade do feijão que só deve chegar ao consumidor em um período entre 5 e 8 anos. E aí agora a gente vai colocar essa planta no programa de melhoramento. Então essa planta vai ser cruzada e com outros feijões para que a gente possa ter as variedades comerciais que possam então ser cultivadas pelos produtores. Rico em ferro, fibras, vitaminas e minerais, o feijão ajuda no combate à anemia, fornece energia e fortalece a estrutura óssea, funções que o feijão continua exercendo, mesmo depois da eliminação desses compostos indesejáveis para uma boa digestão. Mas as leguminosas têm outros compostos também, e por isso é importante continuar deixando o feijão ou outras leguminosas de molho de um dia para o outro, porque aí a gente diminui também essas outras substâncias além da raffinose. O governo decidiu limitar o aumento do salário mínimo no ano que vem, mesmo se o pacote de corte de gastos não for aprovado a tempo no Congresso. Túlio Amâncio explica. R$ 1.517. Esse é o salário mínimo que o trabalhador brasileiro deve ter em 2025. A lei estabelece que o mínimo deve ser corrigido pela inflação mais o ganho do PIB de 2 anos anteriores, cálculo que elevaria o mínimo para R$ 1.528. Só que no pacote de corte de gastos enviado ao Congresso, o governo estabelece um teto para esse aumento acima da inflação.
2,5% por ano. Assim, o salário mínimo passaria de R$ 1.412 para R$ 1.517. Essa e outras medidas prometem poupar 70 bilhões em 2 anos aos cofres públicos. Para conseguir apoio, o governo faz uma força-tarefa para liberar emendas parlamentares. Pagou mais de 7,5 bilhões este mês, desde que o ministro do STF, Flávio Dino, liberou os recursos que estavam congelados por falta de transparência. Mas a dificuldade do governo não se limita apenas à verba para os parlamentares, não. Estabelecer um teto para o aumento real do salário mínimo e endurecer as regras para o benefício de prestação continuada são consideradas medidas impopulares até dentro da base aliada. O relator da matéria, o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, já admitiu que a tarefa está difícil e o prazo curto. O Legislativo tem só mais a semana que vem de trabalho. A alternativa já está até pronta. Uma medida provisória deve ser apresentada. O empregador, assim como o próprio governo, que também paga salário mínimo, ficam presos a uma regra que, no longo prazo, na sua trajetória, pode se tornar insustentável. E o governo vai precisar rever se ele quiser, de fato, conter despesa pública. O corte de gastos ainda prevê o contingenciamento das emendas que os parlamentares enviam a seus redutos eleitorais e limites para os chamados supersalários no funcionalismo público, medidas que enfrentam forte resistência no Congresso. Cortar na carne, abrindo mão de benefícios, também é o desafio da reforma tributária, que passou no Senado e voltou para a Câmara. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o economista Paulo Rabelo de Castro alertou que são tantas exceções que a reforma está quase tão complexa quanto o sistema atual. No conjunto da obra, o Brasil, ainda continuará sendo um país que taxa muito, que tributa demasiadamente o consumo. Por quê? Porque a reforma tributária não atingiu os outros tributos. Não reequilibrou, por exemplo, o imposto de renda com esse imposto de consumo. A seguir, o mistério dos drones. Depois de Nova Jersey, agora eles apareceram sobre uma base militar americana na Alemanha. Ele tentou imitar o Papai Noel usando a chaminé para invadir uma casa, mas calculou mal e ficou entalado. Foi preso. Barbeiragem do piloto na hora da decolagem quase acaba em acidente aéreo. Isso aconteceu na Colômbia. A imagem é impressionante. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes para vocês desses assuntos e de muito mais aqui no Jornal da Band. É um instante só. Seja muito bem-vindo ao Band Placar Oferecimento BandBet. Nosso destaque do dia é o jogo entre Raio Vallecano e o Real Madrid. Jogo importante amanhã no sábado, La Liga. O Real Madrid, Berna, que está sonhando e está embalado, né? Uma vitória na Champions League depois de uns dias muito pressionado e agora tentando alcançar o Barcelona. 2 pontos. Exatamente, são 2 pontos de diferença. Se o Real Madrid ganha esse jogo, ele passa, inclusive, o Barcelona. É um rival de cidade, né? O Raio Vallecano é um time pequeno da região de Vallecas, lá no sul de Madrid, né? E vai encarar o todo-poderoso Real Madrid, que deve entrar em campo com esse cara aqui, o Federico Valverde, na meia cancha, né? Ao lado do Luka Modric. E aí tem uma dúvida no sistema ofensivo, quem vai jogar no lugar do Mbappé, que não deve atuar nessa partida, né? Deve ser o Rodrigo jogando como um centroavante, mais centralizado no comando do ataque. Ele já jogou dessa forma na equipe espanhola, né? Quando o Benzema, hoje jogador do Al Ittihad, ainda jogava pelo Real Madrid, o Benzema se machucou e aí o Rodrigo foi deslocado para essa posição. O Real Madrid jogava com Asensio, que hoje é jogador do Paris Saint-Germain, Rodrigo e Vinícius Júnior, né? Fato é que o Jude Bellingham e o Vinícius Júnior, que fez chover em Bérgamo no meio de semana na partida contra o Atalanta, vão para o jogo, né? O Vinícius Júnior, inclusive, fez um gol e deu um lançamento espetacular de 50 metros para o gol do Jude Bellingham. O Raio Vallecano é uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento durante a competição, está tendo uma boa colocação, mas a questão é como parar esse Real Madrid. Vamos aos melhores odds do mercado para essa partida, mesmo em Vallecas. Eu vou apostar aqui no Real Madrid, vencendo o jogo, R$10 apostados na equipe do técnico Carlo Ancelotti, que não veio para a seleção brasileira. É o que eu sempre digo, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Tchau!
Oi, gente, continua por aqui porque já já o Jornal da Band está de volta. A gente segue aqui na sala digital para você continuar muito bem informado. Por quê? Porque nessa sexta-feira a gente teve aí um cara aparecendo nas buscas do Google depois de muito tempo, porque o torcedor corintiano ficou curioso, ficou atiçado com uma brincadeira que o Pogba fez, que ele acabou dizendo aí que ele não ia cobrar nada para jogar no Corinthians. Ele que está suspenso, né, por doping até março do ano que vem, atualmente não está em nenhum clube, e isso fez com que o torcedor corintiano fosse lá, tanto para entender sobre a real possibilidade dessa ida do francês ao Corinthians, mas também para entender se esse sonho pode ser possível ou não, e até repercutir um pouquinho disso tudo, sobre a carreira dele, sobre essas polêmicas do doping. Vamos dar uma olhada, inclusive, sobre esse interesse de buscas que eu falei que ele estava meio esquecido, né? De fato, a gente tem aí ele sendo muito pouco buscado nesses últimos tempos, fora do campo também, mas a gente relembra aí o auge da carreira dele, que foi ali na Copa de 2018, em que ele não era o capitão da seleção da França, mas ele acabou ditando o ritmo da seleção, que acabou levando também a Copa naquele ano. E o Pogba agora também reaparece nessas pesquisas aqui no Brasil, com o torcedor corintiano voltando a sonhar, quem sabe aí também com ele e o Mbappé juntos em campo. Então vamos dar uma olhada sobre o que o pessoal ao longo desses últimos tempos pesquisa, né? Porque ele esquecido nos campos, aí o pessoal vai lá e fala, cara, o que aconteceu com ele? Quem é ele, né? Onde ele joga? Se ele vai para o Flamengo ou não, essas possibilidades também dele ir para alguns clubes. Então, vamos relembrar aqui que o Pogba, ele atualmente está com 31 anos, ele não joga desde agosto de 2023, depois que ele testou positivo para testosterona, depois de um jogo da Juventus ali. Ele foi suspenso provisoriamente pelo Tribunal Nacional Antidoping da Itália em setembro daquele ano, antes de receber uma suspensão de 4 anos em fevereiro de 2024. Aí ele voltou para a Juventus, né, em 2022, depois da segunda passagem dele pelo Manchester United. Depois que ele voltou para a Itália, ele foi prejudicado por muitas lesões, jogou aí em 178 partidas pela Juventus entre 2012 e 2016 e acabou sendo descartado da campanha da França rumo à final da Copa do Mundo de 2022, também por conta de lesões, e agora, de certa forma, voltando aí a fazer o torcedor corintiano sonhar com essa possibilidade de um elenco ainda mais requintado, né, cheio de grandes craques para 2025. Então, quem sabe, né? A gente continua monitorando todas essas buscas, continua aqui que o Jornal da Band está de volta e a gente volta para a sala digital no próximo intervalo. Boa noite. O Banco Central aprovou o uso do Pix para pagamento de boletos bancários. Algumas faturas já trazem a opção do QR Code do Pix. O Pix se tornou o queridinho dos brasileiros e é usado na maioria das transações financeiras. Agora, ele será implementado também em boletos. A partir de fevereiro, além do tradicional código de barras, os documentos de cobrança também deverão ter o QR Code para pagamento. É bem mais prático, bem mais fácil. Eu acho mais prático por conta que o valor ele tende a cair na hora, igual o pagamento normal. E o boleto normalmente demora 3 dias para compensar, então é menos burocrático. A resolução do Banco Central que aprova o uso do Pix entrará em vigor em 3 de fevereiro. Mas os documentos já podem trazer o QR Code para fazer o pagamento de forma experimental. Segundo o Banco Central, o Pix é a forma de pagamento mais usada no Brasil. Mais de 70% da população prefere a ferramenta, que já superou as movimentações com dinheiro em espécie. Com o código no boleto, basta apontar o celular e pagar a conta, que é compensada na hora. E ainda por cima tem um detalhe, a segurança. Você sabe que aquele boleto, a partir do momento em que ele foi emitido com aquele código, aquele QR Code ali, isso garante que o pagamento que ele está fazendo é fidedigno. E esse dinheiro está sendo direcionado para quem emitiu aquele boleto. Ainda nesse assunto, sabe aquela expressão faz o Pix? Pois é. O pedido dessa vez veio de um jeito inusitado. Cansado de esperar o Grêmio pagar uma dívida de 4 milhões de reais, o Cascavel do Paraná usou uma famosa vinheta de cinema para fazer a cobrança. O valor é parte da negociação da venda dos direitos econômicos do Meia Bitelo. No vídeo, a pergunta e o Pix? O Grêmio diz que já tentou negociar o pagamento.
O Cascavel entrou com um pedido na CBF para receber o Pix e a grana. Mesmo com a eliminação precoce no Mundial de Clubes no Catar, o Botafogo foi recebido com festa da torcida ao desembarcar no Rio de Janeiro. Sobraram gritos de campeão para os vencedores do Brasileirão e da Libertadores. O argentino Almada, de saída para o Lyon da França, e o técnico Arthur Jorge, sondado por clubes estrangeiros, ouviram pedidos para ficar. Pelo menos 7 jogadores devem deixar a equipe, que em janeiro já disputa o Campeonato Carioca, com transmissão aqui na Band. Você já fez a listinha dos presentes de Natal? Já sabe quanto vai gastar com os presentes? Uma pesquisa mostra que cada brasileiro vai desembolsar, em média, quase R$ 450. Família reunida, olhando a vitrine. Mas chega de presente este ano. O senhor deu de Natal para eles? Bicicletas. E eu consegui por R$1.000 cada. Foi um presente bom. A Priscila está disposta a gastar até R$1.000. E não é que o pedido da filha ajudou? O que você pediu pro Papai Noel de presente esse ano? Um brilho labial. Ah, brilho labial... Tranquilo, né? Não vai dar muito trabalho pro Papai Noel esse ano. E quando o presente passa do orçamento... O Miguel me pediu um tablet. O tablet é caro. A gente divide com a madrinha, com a avó. Presente para quem? Para os meus netos. Tem quantos sapatos aí? 2. 2? Pagou quantos? Pode falar pra gente, mais ou menos? Foi alguma coisa. É presente, não posso falar. Senhora tem razão. Mas nós fomos descobrir quanto que o brasileiro está disposto a gastar, em média, com os presentes de Natal deste ano. E olha, dá para dizer que o Papai Noel vai ser generoso para muita gente. Os brasileiros estão dispostos a gastar, em média, quase R$ 450 com os presentes. Uma média maior que a do ano passado. A pesquisa ainda mostra que o cartão deve ser o grande aliado. Quase metade dos entrevistados vai pagar no crédito ou no débito. 40% vão usar o Pix. Você pretende passar no crédito, pagar à vista? No crédito. Aí compra agora... Lembre-se que cartão de crédito não é um complemento do salário. Use com moderação. As pessoas precisam evitar de acumular mais dívidas, né? Para isso, a organização é a palavra-chave. Faça pesquisa, estipule o preço médio, saia com alvos definidos. Então, faça seu planejamento e fique atento às fraudes, principalmente em compras online. Dicas simples para um Feliz Natal. Um presente de R$1.000 em 2024... Papai foi generoso esse ano, hein? Foi bem generoso, nem eu esperava. São bons meninos, estão merecendo. A gente segue na economia, mas com uma preocupação. O Banco Central fez hoje um leilão de venda de dólares e, mesmo assim, a moeda fechou em alta. A Juliana Rosa está aqui para tentar explicar para a gente, porque está difícil entender, né, Juliana? Boa noite. Tá mesmo, Adriana. Boa noite para você. Boa noite, Felipe. Boa noite para você. O dólar sobe mesmo com uma munição pesada. O dólar fechou valendo R$ 6,03, mesmo depois de um leilão onde foram vendidos 845 milhões de dólares das reservas. É normal ter leilão nessa época do ano porque subsidiárias de empresas multinacionais fazem remessas para fora do país e o Banco Central atua para não faltar dólar. Só que esse leilão surpreendeu porque o aviso foi feito em cima da hora e com dinheiro da reserva. Se usa mais um outro instrumento, onde quem compra tem o compromisso de devolver o dólar depois para o Banco Central. Bom, isso acabou gerando mais preocupação num ambiente de desconfiança com o risco do Congresso diminuir o pacote de corte de gastos. A gente está vendo que, por outro lado, a economia está indo bem. Hoje, o índice de atividade econômica do Banco Central de outubro reforçou as projeções de crescimento esse ano ao redor de 3,5%. Mas, olha, com dólar em alta, juros em alta, a economia deve desacelerar. Congresso, judiciário, governo, os poderes precisam ter a responsabilidade de fazer os cortes para preservar o crescimento da economia. Felipe e Adriana. Obrigada. Vamos torcer por isso. Obrigado. O presidente da França nomeou o novo primeiro-ministro. É o quarto escolhido por Emmanuel Macron só neste ano. François Bayrou tem 73 anos. É um político experiente, de centro e aliado de longa data de Emmanuel Macron. Bayrou substitui Michel Barnier, que renunciou na semana passada depois de uma união inédita entre extrema-direita e esquerda para derrubar o governo.
Bayrou já concorreu à presidência 3 vezes. E em 2017 foi ministro da Justiça de Macron. Agora, ele já sente as dificuldades de um Congresso dividido, formado por blocos em guerra. O Partido Socialista promete apresentar uma moção de censura contra o novo premier. O primeiro teste vai ser no início do ano, quando os deputados precisam aprovar o orçamento de 2025. Hoje, Bayrou falou que sua prioridade é reconciliar o país. Os ministros do Supremo Tribunal Federal rejeitaram, por 9 votos a 1, o afastamento de Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito da tentativa de golpe de Estado. O pedido tinha sido feito pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O único ministro a defender o afastamento foi André Mendonça. No voto, ele disse que Moraes era alvo do suposto plano golpista e teria interesse direto no processo. O outro ministro a votar hoje, Cássio Nunes Marques, seguiu a maioria ao defender que a tentativa de golpe teria como alvo a coletividade e não uma única pessoa. Drones não identificados foram vistos sobrevoando uma base aérea dos Estados Unidos na Alemanha e locais industriais considerados sensíveis. Os casos são investigados pelos 2 países. Outros drones já tinham sido registrados sobrevoando bases americanas. Olha essa atrapalhada. Ele não era Papai Noel, mas também usou a chaminé para entrar numa casa nos Estados Unidos e foi gravado pela câmera no uniforme de um policial. Mas se o Papai Noel entra sem ser visto para entregar presentes, esse não só foi visto, filmado, como ainda ganhou um presente indesejado. Acabou preso. Era um ladrão que tentava fugir e acabou entalado. A seguir, barbeiragem do piloto na hora da decolagem quase acaba em acidente aéreo na Colômbia. Acusado de matar CEO de seguro de saúde nos Estados Unidos, olha que absurdo, ganha vaquinha de fãs para pagar a defesa. Na China, a polícia já tem a ajuda de um robô no patrulhamento. Ele até persegue suspeitos. Em instantes, no Jornal da Band. Até já. Band, a gente está de volta na Sala Digital, essa parceria da Band com o Google, sempre de olho no interesse de buscas no Brasil e no mundo. Vamos falar agora de 2 assuntos importantes no Brasil, tá? Que repercutiram aí nesse interesse de buscas nessa sexta-feira. O primeiro que a gente vai mostrar aqui para vocês é sobre castração química. Que história é essa, né? A Câmara dos Deputados aprovou aí um projeto de lei para criar um cadastro público de pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes. E dentro desse projeto, eles incluíram a possibilidade da castração química. E aí muita gente corre para o Google para entender o que é castração química, afinal. É a mesma coisa de você tirar alguma coisa de órgão, né? É diferente? Como funciona? Então a gente vai dar uma olhadinha nas perguntas selecionadas entre as principais nos últimos 5 anos no Brasil sobre esse assunto, e aí a gente vê algumas parecidas, né? O que é castração química, como funciona a castração química, como ela é feita em homens. Basicamente, castração química é um tipo de medicamento que é dado a pessoas para poder tirar a libido, né? Aquele desejo, a vontade sexual, e aí com esse medicamento tira essa libido e também afeta a capacidade reprodutiva da pessoa que tomar esse medicamento de castração química. São medicamentos regulamentados pelo Ministério da Saúde, tem que ter um acompanhamento médico para garantir que não vai ter algum problema maior, mas isso já é controlado, já é possível em outros países. Tem países como os Estados Unidos que já fazem, por exemplo, a castração química, né? E basicamente é um remédio que vai reduzir, inibir ou parar realmente a ação de testosterona no corpo da pessoa. Então, no caso, o que a lei diz? A lei diz que para pessoas condenadas por crimes sexuais contra adolescentes ou então crianças teriam aí que ter esse tipo de medicação que comumente é feita por injeção, até porque na injeção ela tem uma duração maior, tá? Isso é um projeto que passou na Câmara dos Deputados, ainda vai para o Senado, tem uma longa discussão pela frente, então até virar uma lei de fato é um longo caminho. E uma outra pergunta importante aqui é se castração química é reversível, tem muita gente que pesquisa isso. E é sim, se parar de tomar o remédio, se essa medicação for cortada, com o tempo o efeito vai passar e aí vai voltar a libido, enfim, a possibilidade aí
de reprodução, não tem problema nesse caso, tá? A gente vai acompanhar como esse caso vai avançar no Congresso Nacional e vai trazer sempre informações aqui para vocês na Sala Digital, nos intervalos do Jornal Band e todo o conteúdo que a Sala Digital produz para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Quero até te fazer um convite, inclusive, para você que acompanha o nosso conteúdo, para você comprar ele inteiro no Band Play também, né? Conteúdo de jornalismo, esporte, entretenimento, tudo da Band, tá no Band Play, aplicativo de graça que você pode baixar assim, ó. Pega o celular e aponta a câmera pro QR Code que aparece na tela, ou tá com preguiça de usar a câmera, vai lá nas lojas de aplicativos, digita Band Play, é facinho, é de graça e a Band na palma da sua mão. Vamos trazer mais um assunto de destaque também de interesse de buscas no Brasil, vamos falar agora de percevejos. Isso porque tem aí casos, relatos de que tem percevejos em bares no Rio de Janeiro. Olha só essa história, hein? Muita gente reclamando, né? Percevejos, que são aqueles bichinhos. Até o pessoal pergunta aqui, ó, tô com as principais perguntas dos últimos 12 meses do Brasil, e o pessoal pergunta o que é percevejo. É um tipo de inseto que se alimenta do sangue humano e geralmente à noite. Então, um lugar como um bar é o pior lugar possível para você ter percevejo, né? Porque o pessoal vai à noite para se divertir e acaba se ferrando. Vou falar a verdadeira aqui para vocês. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Isso está sendo investigado pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Os relatos é de que esses percevejos estão em bares das regiões da Lapa, da Glória, também de Catumbi. Então, é algo que vai ser investigado. Eu comecei aqui falando das perguntas. Vamos continuar aqui. A gente falou do que é percevejo, mas também se é perigoso, né? O percevejo, ele não transmite doenças, mas pode causar infecções na pele, causa coceira, causa manchas. Então, tem que ter muito cuidado. E aí o pessoal pergunta também como matar ou como eliminar o percevejo. Vários tipos de inseticida não dão conta, viu? Então, tem que tomar cuidado se você for fazer uma dedetização na sua casa, se está usando o produto correto, na hora de comprar o inseticida, se ele é o adequado para esse tipo de uso, né? Mas, por exemplo, se tiver algum caso em roupa de cama ou na sua própria vestimenta, uma coisa que você pode fazer é lavar com água quente e depois deixar secando essa roupa ali, exposta ao sol, para ajudar o máximo possível a tirar. Se perceber que continua lá, minha dica mesmo é jogar fora, viu? Melhor do que arriscar. E, bom, gente, a gente vai voltar daqui a pouquinho para o Jornal da Band, né? A gente agradece a sua companhia aqui da Sala Digital. Vocês sabem que todo o intervalo de Jornal da Band tem conteúdo da Sala Digital, com esses assuntos de interesse de buscas, o que você pesquisa no Google. Então, te faço esse convite para amanhã, de novo, acompanhar o Jornal da Band ao vivo no Band Play, no band.com.br, no canal do YouTube Band Jornalismo e nos intervalos ficar com a gente aqui para conferir esse conteúdo da Sala Digital. De novo, muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Uma mulher foi presa nos Estados Unidos por ameaçar funcionários de um plano de saúde. Brianna Boston teve um pedido de exame médico negado na Flórida. Ela ligou para os funcionários do plano de saúde e disse que eles seriam os próximos, numa referência à morte do CEO da United Healthcare, assassinado na semana passada. Na ligação, ela também citou as palavras atrasar, negar e depor, as mesmas que Luigi Mangione, o assassino, registrou nas balas. Agora, a mulher que fez a ameaça pode pegar 15 anos de prisão. Enquanto isso, Mangione, que está preso, já tem até uma vaquinha de fãs para ajudar na defesa. Em poucas horas, arrecadou quase R$500 milhão. Um erro durante a decolagem quase provocou um grave acidente aéreo na Colômbia. O Boeing 727, com 5 tripulantes, só levantou o voo no fim da pista e acabou batendo em uma antena de rádio. Segundo a investigação preliminar, a tripulação seguiu com o procedimento de decolagem, mesmo com condições de vento ruins. A batida provocou danos nas asas e no trem de pouso e o avião precisou retornar ao aeroporto. Perigo, hein? Um robô parecido com um pneu de carro é o novo parceiro dos policiais na China. Ele funciona com inteligência artificial, atinge uma velocidade de 35 km por hora e tem ajudado no patrulhamento. Quando acionado, o robô faz até a perseguição de suspeitos.
mas ao contrário dos cães policiais, ainda não morde. Lembra da garça fotografada com um copo preso na garganta no Rio de Janeiro na semana passada? Ela foi encontrada hoje numa área de mangue por uma equipe do Instituto Estadual do Ambiente. Mas, ao contrário do que acreditavam os ambientalistas, o copo estava preso do lado de fora, nas penas do pescoço e não na garganta. Ele foi retirado e a ave levada a um centro de reabilitação de animais selvagens. E no Dia do Marinheiro tem Melhor da Noite especial, ao vivo, direto do Rio de Janeiro. A gente conversa agora então com eles, Glenda Kozlowski e Rodrigo Alvarez, que falam de dentro de um navio da Marinha, é isso? Boa noite para vocês. Boa noite, Adriana, Felipe. A gente está no navio Bahia, aliás, na entrada da Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Programa super especial, né, Glenda? Muito especial. Olha, como eles conhecem aqui, a gente já está mais íntimo, né? O navio Bahia é conhecido como o Gigante. Pois é, chegou aqui no Brasil, veio da França, um navio francês. Chegou aqui no Brasil em 2015. É espetacular, vocês vão conhecer tudo sobre esse navio, que é um orgulho da nossa frota brasileira, da nossa Marinha. E da nossa Marinha, entender bem a missão da Marinha brasileira, que é importantíssima e cada vez mais fundamental. Olha, queria fazer o convite para você que está acompanhando o Jornal da Band, fica com a gente porque hoje o Melhor da Noite está imperdível. Daqui a pouquinho. Tá certo. Demais, hein? Nossa, bastidores, é muito bom de ver. Obrigada pela sua companhia. O Jornal da Band está de volta amanhã. Você fica agora com o Melhor da Noite. Uma boa noite para você. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Nossa, já estamos aqui no ar. Muito boa noite. Olha só como a gente está sendo recebido aqui. A banda dos Fuzileiros Navais. Que espetáculo poder receber vocês aqui no Rio de Janeiro. Estamos no navio Doca Multipropósito Bahia, um navio importante.